Om Hara, Om Namah Shivaya. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Otávio Leal de Anprem e saiba que é com muita felicidade que eu digo a ti: bem-vindo a bordo. Bem-vindo a bordo nessa que será a sua primeira lição na formação em massoterapia, filosofia, sadhanas, que são práticas, e terapias do amálgama tântrico. Tantra que eu estudo há mais de 40 anos, que faz parte da minha vida onde eu publiquei 2 livros dessa tradição, que você vai ter acesso aos mesmos, que me fez ir várias vezes à Índia, a me sentar várias vezes aos pés de vários mestres. Portanto, o Tantra faz parte da minha vida, como eu já te disse. E agora eu me sinto honrado de poder compartilhar contigo dessa tradição que eu tanto respeito e valorizo. Nessa aula, é uma aula longa, você vai aprender muito sobre essa tradição, ainda que vários elementos de forma superficial, que nós vamos aprofundar durante a formação, mas mesmo assim você terá já elementos e práticas tântricas para a tua vida. Para que nessa aula você não fique o tempo inteiro observando aqui o meu rosto, eu vou estar compartilhando contigo algumas imagens que vão ilustrar a mesma. Então, antes de iniciarmos, eu vou fazer 3 mantras e peço que você me acompanhe. Om Namah Shivaya. Aqui eu evoco a tradição shivaísta. Om Shri Shaktyaya Namah. Invoco aqui a tradição de Shakti, o poder do feminino. Om Shri Ganeshaya Namah. Invoco a egrégora, a força de Ganesha, para que todos os obstáculos sejam eliminados e você se torne um grande terapeuta, uma grande terapeuta da tradição tântrica. Então, iniciemos a jornada. Na primeira imagem que vai aparecer na tua tela, eu insisto em bem-vindo a bordo. Nós vamos fazer uma viagem, e essa viagem, essa é a primeira aula da tua formação. Essa viagem vai te conduzir a um profundo conhecimento, seja filosófico ou seja prático, do Tantra, principalmente das questões terapêuticas do Tantra. Mas note que um terapeuta tântrico tem que conhecer a filosofia, as práticas que também são chamadas de yoga e também a espiritualidade tântrica. Na segunda imagem, nós temos aqui o meu nome, Otávio Leal, aonde eu tenho também um outro nome que é Dhyan Prem. Dhyan significa meditação, ser meditativo, e Prem significa ser amoroso. Esse nome espiritual, que é chamado de Sânias, você vai receber de mim ao final dessa formação. Dhyan Prem, que é o nome que foi me transmitido pelo mestre Osho, significa um caminho, significa que eu devo ser mais meditativo, Dhyan, e devo ser mais amoroso, Prem, durante toda a minha vida. Isso acaba sendo um propósito de vida, meditar e amar. Mas o meu nome, dentro da tradição tântrica, que também é um Sânias, um nome espiritual, é Dandanath, o Senhor do bastão. Apesar que Nath, ao final aqui, quer dizer sabedoria e também quer dizer, ou melhor, aponta para uma tradição xamânica dentro do Tantra, que é a tradição Nath, ligado às florestas, às matas, a um corpo sadio, a uma vida de simplicidade, mas de muita plenitude. Dandanath é o meu nome espiritual de uma das tradições que eu fui iniciado. Eu fui iniciado na Agori, na Kaula e nessa tradição que é a Nath, que você vai conhecer a mesma no decorrer aqui
dessa aula. Já na próxima imagem eu uso essa palavra Tantra como uma ciência da vida plena. A palavra Tantra, ela é muito popular hoje no mundo. Há 30 anos atrás, pouquíssimas pessoas falavam de Tantra, mas hoje ela é muito popular, apesar que popularidade não significa compreensão do que é o Tantra. Por vezes confundem o Tantra com holismo, criatividade, sexualidade, mas em realidade Tantra ou Tantrismo, que é a tradição, é uma filosofia extremamente complexa, poderosa, riquíssima, que tem a sua origem na Índia. É uma filosofia que tem várias vertentes, várias escolas, e eu insisto, ela é de uma profundidade ímpar, principalmente nas questões da prática ou das práticas tântricas, meditações, mantras, danças sagradas, massoterapia, que você vai aprender comigo nessa formação, 7 técnicas de massoterapia tântrica. Enfim, o Tantra é uma forma de se alimentar, de amar, de termos família, de lidarmos com a natureza, é de uma complexidade ímpar. Por isso que eu chamo o Tantra da ciência da vida plena, buscando um pouco dos ensinamentos de mestre Jung, o psicanalista, que ele diz: o objetivo da nossa vida é a plenitude, é sermos plenos na infância, na adolescência, na meia-idade, na idade final, mas sempre buscarmos a plenitude, a vida que vale a pena ser vivida. Na quarta imagem eu compartilho aqui contigo o significado dessa palavra Tantra. Nós podemos dividi-lo em prefixo e sufixo, aonde a palavra tan vai significar teia ou tecer. É como se você fosse tecer a sua própria vida. É um dharma, um caminho de vida para que você possa expandir aquilo que você é. Por isso da ideia de plenitude, por isso da ideia da sabedoria, que faz parte da tradição tântrica. Já na segunda palavra, Tra, que é a mesma palavra que aparece na palavra mantram, por exemplo, a palavra Tra significa uma alavanca. É aquilo que nós podemos chamar de expansão, ou até mesmo de evolução. George Fahrenstein, um dos mestres maiores do Tantra, ele coloca essa palavra Tan, ele insiste na ideia de expandirmos a nossa vida, em todos os sentidos. Também essa palavra Tan, ela é a mesma da palavra Tantu, que significa um fio que você vai tecendo, pedacinho por pedacinho, uma teia que vai expandindo a sua vida. E a palavra Tra é uma alavanca para o conceito de Jnana. Jnana é a sabedoria de quem você é. É a sabedoria de viver uma vida que tenha sentido, não só para você, mas para todo o planeta também. Eu coloco aqui embaixo, Tantra é tudo aquilo que conduz à sabedoria. E dentro dessa filosofia, a sabedoria também está em você tratar o teu corpo com muita responsabilidade e com muita consciência. Na quinta imagem eu coloquei alguns itens que vão falando de elementos do Tantra. O primeiro deles é uma visão íntegra e saudável da vida. Como eu já falei anteriormente, o Tantra dá uma importância ímpar para o seu corpo. É uma das poucas espiritualidades que eu conheci na vida que pressupõe um corpo flexível, um corpo cheio de energia, de carisma. Não importa essa questão da beleza ou não dentro dos padrões da beleza ocidental, mas é você ter uma autoestima, você cuidar do teu corpo, você ver o teu corpo como algo que possa alavancar a tua consciência. O Tantra diz
que o nosso ser, o nosso si mesmo, ele tem hoje o corpo para se manifestar. A tua essência se manifesta no teu corpo. Essência que no Tantra é chamada de Purusha, a alma, o espírito. Ela se manifesta corporalmente nesse momento. Então o Tantra vai cuidar muito bem do corpo e para isso ele desenvolve uma prática que se chama Sadhana, que também pode ser chamada de Yoga. Eu não sei se você sabe, o Hatha Yoga, que é o yoga mais conhecido no planeta Terra, ele foi fundado por um praticante, por um mestre chamado Gorakshanath. Nath é a tradição que eu vou ensinar a você. Eu gosto de falar que Yoga e Tantra, eles caminham de mãos dadas. Caminham de mãos dadas. Então você vai aprender muito nessa formação comigo a cuidar do seu corpo. O outro item é a ideia de uma filosofia comportamental. É um modo de viver. Para nós entendermos melhor, existe no Ocidente muita filosofia especulativa. Fala-se sobre muita coisa. Normalmente aqueles que falam estão numa postura sentada, falando e falando e falando. Eu sou um grande admirador da filosofia grega, por exemplo, que influenciou todo o Ocidente. Mas é uma filosofia especulativa. Você fala sobre muitas coisas que nem sempre você tem uma percepção se existe ou não. Por exemplo, Zeus, Diana, Afrodite, Psique, Eros. Eu sei que tudo isso é um mito, é uma forma de apontar em alguma direção. Mas nós ficamos especulando sobre tudo isso. A filosofia tântrica, ela é prática, como o Karatê Do, como o Tai Chi Chuan, como o Zen Budismo, que você se senta e observa os teus pensamentos. Aliás, não podemos esquecer que o Zen Budismo, ou o conceito de dhyana, que é a meditação, vem da tradição tântrica. Até os conceitos de chakras, de kundalini, de nadis e de vários outros elementos, todos esses conceitos vêm do Tantra. Mas o Tantra é muito prático. Ele vai observar como você ama, como você namora, como você trabalha. Ele vai apontar direções para a tua alimentação, para o teu alongamento, para uma forma de viver profissional que não agrida o planeta, que seja ética. O Tantra aponta caminhos para uma comunicação mais adequada, para um nível intelectual muito grande. Normalmente, as pessoas que praticam o Tantra na Índia são pessoas muito cultas, não tão devocionais, não tão cardíacas, como, por exemplo, os seguidores de Krishna, mas pessoas mais mentais, mais cultas. Então, isso nós vamos observar também. Depois, um outro ponto é que o Tantra faz parte de vários povos da Índia. Isso eu vou falar daqui a pouquinho. Que eram povos chamados de tribos que viviam num sistema tribal. Parece redundante, mas não é. Hoje nós vivemos num sistema civilizatório, de um modo geral, o planeta todo. O sistema tribal, ele é diferente. Ele tem características diferentes da civilização que nós vivemos. E isso eu vou estar falando daqui a pouquinho. O quarto item do Tantra é uma espiritualidade muito prática. Você estimula chakras, estimula kundalini, faz danças sagradas, alonga teu corpo, faz meditações para que você tenha uma percepção a partir de você. Tem uma frase que diz assim, o papagaio sabe falar, mas não sabe o que diz. Porque existe toda uma espiritualidade no Ocidente que é sempre baseada em repetir alguma coisa. As pessoas não tiveram a própria experiência. O próprio catolicismo antigo falava, o cristianismo antigo falava, acho que é o Salmo 54, que é o Tamu Adonai, ter uma experiência do divino, ou sentir o paladar do divino, ou é chamada a experiência do Espírito Santo em algumas tradições, ou o Satori, que é uma iluminação.
Então, o Tantra, você vai ter uma espiritualidade através das suas próprias experiências, não de ler isso e nem de ler aquilo. As grandes experiências que eu tive na minha vida, daquilo que eu sou, vieram através de jejuns, de mantras tântricos, de meditações tântricas muito elaboradas. E também do Maituna, que é uma liturgia sexual tântrica, que dentro da minha formação você vai ter aulas dessa liturgia, que é chamada no Tantra de Maituna. Não confunda o Maituna tântrico com o Maituna de escolas gnósticas. É diferente, a proposta é outra. O Tantra exige disciplina, estudo e dedicação. Daí nós vemos que as artes orientais, seja o Tai Chi, o Karate Do, o Aikido, o Yoga, todas elas têm que ter disciplina. É um dos valores que eu mais dou importância. O terapeuta tântrico que se dedica, que é cordial com o professor, que estuda na hora certa, chega na hora, assiste às aulas com afinco, faz as práticas em casa, não crê que sabe tudo, tem uma atitude de humildade, estuda e se dedica à tradição. E o sexto item, o Tantra tem muitas práticas poderosas de ativar os nossos chakras. Práticas que com o tempo você consegue ter uma vida mais carismática, mais energizada, ao contrário de algumas práticas que buscam mais o equilíbrio. Até mesmo o Tai Chi Chuan, que tanto eu pratico e sou um fã incondicional do Tai Chi Chuan, o Tai Chi ele tem muito uma abordagem de termos mais equilíbrio na vida. Já o Yoga te dá uma força, um carisma, atitudes muito energéticas. Normalmente quando nós vemos um tantra, ele tem muita cultura, tem muita energia, muita vitalidade e de equilíbrio. Nós vamos discutir isso mais para frente, mas o tantra não tem muito essa visão de equilíbrio. Vamos falar então agora um pouco das origens do tantra. Essa imagem que você nota aí na tela é da chamada Vênus paleolítica, que é uma divindade que aparece em vários locais do mundo no período paleolítico. Essa figura da deusa com grandes seios, com um corpo arredondado, representando aquela que gera a vida, ela aparece em várias partes da Ásia, na era paleolítica, e inclusive em várias partes da Europa também, mostrando que nesse período várias pessoas faziam o culto à Grande Mãe. Grande Mãe que pode ser chamada de Pachamama, de Shakti, de Durga, de Mãe Maria, de Gaia. Ela vai tendo vários nomes em várias regiões do planeta. Então crê-se que o Tantra surge numa época, quando nós estudamos o Yoga, num pré-Yoga, num proto-Yoga, antes do Yoga ser documentado, antes de termos livros para documentar algumas culturas e algumas filosofias que desapareceram com o tempo. Na imagem de número 7, os primeiros livros do Tantra surgem tão somente no século IV antes de Cristo. Mas antigamente, lá no passado remoto, o Tantra era transmitido por Parampara, que um vai falando para o outro, chama Parampara, que também é o nome de uma iniciação, nós vamos falar disso mais à frente, ou o Tantra era transmitido por algo chamado Gupta Vidya, que eram pequenos grupos de pessoas que se reuniam para conversar sobre essa filosofia. Eu quero falar para vocês que hoje, mesmo quem vai para a Índia, é muito pouco aberto o Tantra hindu. Por isso que os ocidentais, quando não pesquisam, quando não estudam, quando não vão para a Índia, quando não se dedicam às práticas do yoga, eles acabam falando o que querem do Tantra, o que querem do yoga. Mas é muito difícil encontrar qualquer coisa de Tantra em alguns discursos, principalmente os discursos que surgem da Califórnia.
O George Felsenstein, aquela figura que eu falei, que ela hoje é considerado um dos maiores tântricos, um dos maiores yogis, um dos maiores mestres do Tantra, ele fala aqui desse livro, que se chama, esse é o melhor livro de Tantra que existe, dá um banho no meu. Esse sujeito, para mim, eu posso falar dele, George Felsenstein, mas eu não tenho a profundidade dele. Eu me sinto muito feliz de poder falar dele. É como, por exemplo, eu não posso falar de Adélia Prado, mas eu posso ler Adélia Prado. Eu não posso escrever um texto como Dom Quixote, mas eu posso ler Dom Quixote. Então, eu não escrevo como Clarice Lispector, mas posso ler. Então, George Felsenstein, esse livro que eu vou estar falando numa aula dos melhores livros da tua formação, ele diz o seguinte a respeito do Tantra. Ele fala assim, do Tantra mais ocidental. Examinei alguns livros populares de Tantra, os quais um bem conhecido lama tibetano chamou jocosamente, zombando, de Tantra da Califórnia, que é um movimento que surgiu de Tantra na Califórnia nos anos 70, 80 e principalmente 90, que tirou a iniciação, tirou o mantra, tirou a espiritualidade, tirou as práticas mais adiantadas. Então ele diz, uma vez, o George Felsenstein, cheguei até a assistir metade de um vídeo sobre o neotantrismo, que eu vou falar mais à frente, que era um vídeo inteiramente primário e essencialmente pornográfico. Em ambos os casos, fiquei com uma forte impressão que essas publicações neotântricas são baseadas numa profunda incompreensão da filosofia tântrica. E o pior erro desse Tantra californiano é confundir o êxtase tântrico, também chamado de Ananda, com o prazer comum, que é chamado de Kama. Então aqui ele vai estar criticando muito um Tantra que é mais ocidental, e ele vai propor que estudemos esses Shastras, que são textos mais antigos, quando você quer conhecer o embasamento teórico do Tantra. Eu estou te dando essa aula é uma aula teórica, uma aula longa. Você vai ter muitas aulas práticas comigo nessa formação. Mas é importante saber tudo isso. Quem sabe um dia você vai dar uma palestra ou explicar para alguém e não comete alguns erros graxos em relação ao Tantra. E eu vou estar sempre te citando as fontes que eu vou pesquisar. Então o Tantra, apesar dos livros surgirem no século IV, ele é muito mais antigo. E do século IV até hoje, existem vários livros que são recomendadíssimos de Tantra. Observando a imagem número 8, nós temos aqui uma imagem de um homem, apesar dessa foto ser uma foto atual, ele é um sadhu, um praticante da arte tântrica, numa postura de dhyana, que é meditação. Então o Tantra, ele é principalmente uma cultura que surge dentro do sistema tribal, que nega alguns valores da civilização que eu vou falar já já, como por exemplo um governo piramidal que manda lá em cima e os outros obedecem. A civilização por vezes tem a necessidade de fazer tudo virar asfalto, destrói toda a natureza. A civilização tem um sistema muito mais voltado ao patriarcado, que são as figuras masculinas que mandam, ou a atitude masculina, etc, etc, etc. Então é importante, quando você ouvir falar de Tantra, você já imaginar ali o sistema tribal, do Homo sapiens sapiens, seres que viviam em cavernas lá no período pré-neolítico e que tinham uma prática muito elaborada de meditação, da arte de fazer amor. O que uma tribo faz o dia inteiro? Se pensarmos mesmo nos índios brasileiros, eles dançam, eles celebram, eles festejam. Então nós temos um homem aqui fisicamente muito bem cuidado, olha a postura dele, com os aspectos femininos muito equilibrados, que é o cabelo comprido, ele está bem arrumado, numa postura serena. Eu vejo muitas fotos de ocidentais meditando, aparece muito na internet, e basta olhar as pernas e a coluna para ver que é uma pessoa só tirando foto de que está meditando. Ela nunca meditou na vida dela.
Mas se nós estudarmos essa questão do Homo sapiens, principalmente na obra magnífica de Yuval Noah Harari, que eu te recomendo muito ler esse livro, nos primeiros capítulos que ele fala da origem dos sapiens, que somos nós, está falando de Tantra, de povos que dançavam, que coletavam alimentos, que comiam muitas frutas, que tinham um relacionamento familiar diferenciado do nós, que não eram escravos do dinheiro, até porque nem existia, ou da matéria, ou não existia avareza, porque numa tribo todos fazem por todos. Isso não quer dizer, e o Yuval vai definir bem isso, que nesses sistemas tribais todos são santos. Não é isso. Não é isso. Mas quer dizer que nós temos que aprender muito com esse sistema tribal. E o Tantra nos oferece essa possibilidade. Então nós vamos encontrar ensinamentos tântricos em vários locais, em várias culturas, porque era o que as tribos viviam no passado, talvez com outros nomes, mas encontramos elementos que lembram tanto em tradições sumerianas, egípcias, chinesas também, as margens do rio Nilo, muitos elementos que falam do Tantra, no culto de Akhenaton e Nefertiti, pesquisa isso. Na próxima imagem, então, essa imagem tribal mostra alguns valores tântricos. O que o índio faz o dia inteiro? Namora, coleta alimento, faz arte. Olha, cada um se pinta de um jeito, cada um vai se colorir de um jeito. É uma autenticidade que o Tantra propõe. Quem realmente pratica Tantra é muito verdadeiro, é muito autêntico, é muito original, inventivo, como todos os povos tribais. Se você pegar a civilização, a Avenida Paulista, ou a Wall Street, ou um business em Londres, você vê todas as pessoas vestidas iguais, no caso os homens, né? Paletó e gravata, que é uma característica da civilização. O Tantra, cada um tem a sua originalidade, cada um tem o seu jeitinho, por ter essa influência tribal. E aqui é importante eu falar para você que alguns elementos dessa aula, talvez você não concorde comigo, mas isso é o Tantra. Eu não quero viver como Otávio, como o Prem está falando. Não há nenhum problema. Até porque eu mesmo tenho uma influência muito grande no Zen da minha vida, no Tantra, do Yoga. Vocês veem que eu uso hábito, mas hoje eu sou um monge independente. O que é um monge independente? É um monge que vê em várias formas, em várias tradições, elementos que fazem sentido para mim. E o monge é alguém solitário, alguém que tem uma vida muito mais interior do que exterior. Nas tribos tem aqueles que têm uma vida interior, que vão para as montanhas, e tem aqueles que têm um contato muito grande com o mundo. Mas se nós observarmos o olhar de alguém tribal, por exemplo, aqui é um indivíduo de uma tribo, indivíduo, alguém que não se divide, que não se corrompe. Se pegarmos ainda esses povos tribais que não foram corrompidos pela civilização, nós temos uma inteireza. E essa é a proposta do Tantra. Nós temos indivíduos que se cuidam muito corporalmente e que têm uma relação de respeito com a natureza. Não quer dizer que os povos tribais têm um movimento de salvar a natureza, porque eles não precisam salvar a natureza deles mesmos, eles só não destroem. Nós que precisamos salvar a natureza do povo civilizado. Então nessa figura que você vê, essa questão do Tantra, do olhar forte, da presença, dessa adoração também a Shakti, que é o feminino, que é a própria Mãe Terra. As práticas que envolvem, por exemplo, aqui tem o cachimbo, no Tantra tem uma prática que chama Dandanati, que eles usam a meditação na fumaça, outros usam a meditação na dança, outros através do yoga. Mas sempre existe aquele momento das práticas espiritualistas. E o Tantra, ele era muito forte na Índia antes da invasão da civilização, que eu vou estar falando já já. A civilização começa a tomar conta, a impor valores,
como os portugueses que chegam ao Brasil e começam a impor valores europeus nos índios. E como que eles impõem isso? Principalmente através do álcool, através das drogas, através da avareza de ter as coisas, vem com esse aspecto sombrio. Então os povos tribais foram morrendo com o tempo. Agora, uma característica do Tantra, você vai ver na imagem de número 13, que é muito forte, é a ideia da dança. E uma das principais manifestações do Tantra é um deus chamado Shiva Nataraja, que é um deus que dança, que mostra o caráter celebrativo do Tantra, que mostra o caráter de atingirmos um estado de Ananda, que é um estado de êxtase. Outra característica do Tantra é esse bem-estar com o próprio corpo. Na civilização, se você deixa o teu corpo nu, você vai ser severamente punido, severamente punido. O Tantra há uma profunda aceitação do próprio corpo. E desde muito cedo existe esse sorriso, esse cultivo da terra, esse respeito ao alimento, que no Tantra, quando nós vamos nos alimentar, nós falamos em prachada, em alimento sagrado. Então pensa na Índia muito antiga, e as pessoas praticando um conjunto de sadhanas, que são práticas, e deu-se o nome desses sadhanas, dessas práticas, de Tantra. Como, por exemplo, aqui nós vemos já um outro sistema tribal, de um outro país, onde tem essa questão da dança, como um ritual de fertilidade, um ritual artístico. O Tantra tem essa ligação, como eu mostrei anteriormente. Aqui estamos na 15ª imagem, mas anteriormente na ideia do cultivo da terra, das plantações, da saudação ao sol, da saudação à lua, da saudação às estrelas também. Tudo aquilo que a civilização hoje nega. Mas o Tantra vai ter toda essa ligação. Por isso que eu gosto muito de falar, observe a imagem 16, eu gosto muito de falar que o Tantra, ele tem um modo de vida nesse momento atual do planeta que propõe uma volta à natureza, uma volta à simplicidade, uma volta a uma vida ligada à dança, ao amor, ao abraço e à absoluta aceitação daquilo que você é, que são essas imagens, todo mundo se tocando, todo mundo se abraçando, todo mundo um perto do outro, ok? Então eu saí um pouco da Índia, eu abri o leque aqui de informações para você. Nós já estamos nessa aula aqui há meia hora, então estuda sobre tudo isso que eu compartilhei e nós nos encontramos ali na frente para a segunda aula, continuação dessa, para entendermos o que é a filosofia, a prática, a ritualística, a vida de um tântrico. Om Hara, que significa salve Shiva, o criador do yoga, o criador mítico do Tantra. Om Shri Shaktyaya Namah, saudação a Shakti, o princípio feminino criador do universo. Até a próxima aula. Gratidão.